A autoridade do espírito de profecia. Para entendermos o que é o espírito de profecia, primeiro temos que entender o que é a Bíblia. A Bíblia possui duas características distintas que a tornam a palavra de Deus. A primeira é a lei dos 10 mandamentos. Tal lei, ao ser escrita, nos fora pela própria mão de Deus, ou seja, Deus não inspirou profeta algum a escrever a lei dos 10 mandamentos. Portanto, esta parte da Bíblia não fora inspirada, pois o próprio Deus a escreveu. Os demais livros da Bíblia foram escritos por inspiração divina. Deus que inspirou seus servos e profetas através de sonhos e visões, ou mesmo de relatos de pessoas que testemunharam algumas ações de Deus, como no caso de Lucas, que escreveu os livros Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Ao relatar os fatos no livro sagrado, Lucas não teve sonhos ou visões para escrevê-los. Todavia, foram inspirados por Deus. E os livros de Lucas têm a mesma autoridade que os livros dos profetas canônicos, ou seja, bíblicos, e não podemos negar tal fato. O Salmo 119 é conhecido como o salmo que mais fala ou exalta a lei dos 10 mandamentos. Porém, numa leitura mais atenta, perceberemos que é o salmo onde também mais se exalta o testemunho, ou seja, o espírito de profecia, pois o mesmo tem cerca de 21 versículos exaltando os testemunhos do Espírito de Deus. Por que isso acontece? Porque essa é a regra deixada para nós, a lei e o testemunho, Isaías 8:20. Mesmo a lei dos 10 mandamentos é chamada na Bíblia de as tábuas dos testemunhos, ou seja, esse testemunho fora feito diretamente pelo dedo de Deus. A aplicação do Salmo 119 sobre os testemunhos também refere-se à lei de Deus, como um testemunho não inspirado. Agora podemos encarar a Bíblia como ela é, e evitar preconceito com respeito ao espírito de profecia. Pois se o espírito de profecia de nosso tempo não tem a mesma autoridade bíblica, tampouco a Bíblia teria autoridade, pois a mesma é constituída quase que na totalidade do espírito de profecia, a inspiração divina. Todos os escritos dos profetas que estão na Bíblia hoje, no passado, quando os mesmos estavam vivos e eram profetas extracanônicos, seus escritos não constavam na Bíblia. Portanto, esta concepção de profeta canônico e não canônico está errada, pois os profetas que hoje são canônicos, um dia no passado, não foram canônicos. A autoridade das mensagens dos profetas não depende de as mesmas constarem na Bíblia ou não. Depende de sua inspiração. Se Deus inspirou uma pessoa e a escolheu para ser um profeta, suas mensagens devem ser ouvidas e aceitas, independente de estar na Bíblia ou não, pois sua autoridade vem da mesma fonte bíblica, Deus. Hoje todas as pessoas aceitam o livro de Jeremias como autoridade bíblica, mas quando Jeremias estava vivo e era o espírito de profecia de sua época, as pessoas desatenderam as suas repreensões e apelos e o rejeitaram, pois era um profeta extracanônico, ou seja, para as pessoas de sua época, ele não tinha a mesma autoridade dos profetas que compunham a Bíblia da época. Mas estavam equivocados de assim pensar, pois estavam a negar as palavras de Deus e não as de Jeremias. De igual forma, na época antediluviana, o povo rejeitou não a palavra escrita de Deus, pois não precisava-se da escrita. Eles rejeitaram as palavras dos profetas Enoque e Noé. Rejeitaram as marteladas que Noé e seus colaboradores desferiram na arca, e as mesmas eram testemunhos de Deus para tal geração. O povo rejeitou a mensagem falada, e triste fora o resultado. De igual modo, Deus não deu testemunho escrito para a cidade de Sodoma e Gomorra, apenas deixou que Ló os advertisse de seus ímpios procedimentos. E, no entanto, também rejeitaram as palavras de Deus, e triste fora o fim dessas cidades. Os ninivitas aceitaram as palavras do profeta Jonas e safaram-se da destruição divina. E na época, Jonas constituía a parte do espírito de profecia e ainda não era conhecido como profeta canônico. O que dizer de João Batista, o profeta que a nação israelita rejeitou juntamente com Cristo? Algo interessante sobre João Batista é que ele teve apenas uma visão, a da pomba descendo sobre Jesus no batismo. Ele não foi profeta canônico, que registrou uma palavra sequer na Bíblia. E também não deixou nenhuma linha escrita fora da Bíblia, extracanônico. E, no entanto, Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém fora como João Batista, e não houve profeta maior que João Batista. Parece que Jesus vê as coisas diferentemente de nós. Se temos de andar como Jesus andou, temos que aceitar o profeta moderno e fazer uso de seus escritos como a voz de Deus para nós. Pois, mesmo Jesus fez uso do espírito de profecia de sua época, João Batista. O que dizer de Estevão? Do que consta, ele só teve uma visão, assim como João Batista. Viu o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à destra da majestade dos céus. E, no entanto, a nação israelita também o rejeitou como profeta. Porém, o mesmo profeta não deixou repreensões escritas, quer na Bíblia ou fora dela.
E ainda assim, o futuro da nação israelita dependia da aceitação da autoridade da mensagem falada do profeta que lhe fora enviado. Se perguntarmos para os cristãos o porquê que a Bíblia tem autoridade sobre suas vidas, suas atitudes, decisões, renúncias e etc., logo responderão que a Bíblia é inspirada por Deus e, como tal, não é um livro qualquer, pois expressa a vontade divina relatada por homens. Tal resposta está correta. A autoridade bíblica só tem valor devido à sua inspiração. O problema é que nós, adventistas, dizemos que o espírito de profecia tem a mesma inspiração bíblica, mas não tem a mesma autoridade bíblica. Essas afirmações são um tanto contraditórias, e o problema é que não tem nada na Bíblia que endosse tal ponto de vista, pois o que é inspirado tem autoridade. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16 e 17. O texto diz: toda a escritura inspirada tem o mesmo peso, o mesmo proveito e a mesma função. Jesus afirmou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O espírito de profecia moderno não estaria enquadrado em toda a palavra de Deus? Vamos ver alguns textos sobre crer no testemunho dos profetas. Agora leremos alguns textos sobre a lei e o testemunho, o espírito de profecia. A rejeição de Israel. A rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. Os próprios articulistas do livro Eventos Finais escolheram como título acima: a rejeição dos testemunhos resulta em apostasia. A apostasia significa separar-se da verdade. Então, endossam a ideia de que o espírito de profecia é uma verdade, e como tal somos obrigados a aceitar todas as verdades, inclusive esta. A apostasia também significa separar-se de Deus. Então endossam a ideia de que, se rejeitarmos os testemunhos, rejeitamos as palavras de Deus, ou seja, o rejeitamos. Por que os adventistas rejeitam os testemunhos? Simples. Porque julgam não ter a mesma autoridade que a Bíblia, e como tal, podemos
atender ou desatender os conselhos e repreensões, pois têm a mesma inspiração da Bíblia, não a mesma autoridade para nos corrigir ou repreender e etc. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos Testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. O derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Satanás operará habilmente, de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. O inimigo tem envidado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 83. O plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos, nos quais se acreditava anteriormente, são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Eventos finais, páginas 153 e 154. Viu o estado de alguns que estavam na verdade presente, mas menosprezavam as visões. O meio escolhido por Deus para ensinar, em alguns casos, os que se desviavam da verdade bíblica. Vi que, batendo contra as visões, eles não batiam contra o verme, o débil instrumento pelo qual Deus falava, mas contra o Espírito Santo. Vi que era pequena coisa falar contra o instrumento, mas que era perigoso menosprezar as palavras de Deus. Vi que se eles estavam em erro e Deus preferia mostrar-lhes seus erros mediante visões, e eles desconsideravam os ensinos de Deus por intermédio delas, seriam deixados a seguir sua própria direção e correr no caminho do erro, e pensar que estavam direitos, até que o verificassem quando fosse tarde demais. Então, no tempo de angústia, ouvi-os clamar a Deus em agonia: por que não nos mostraste nosso erro, para que nós pudéssemos haver endireitado e estar preparados para este tempo? Então o anjo apontou para eles e disse: meu pai ensinou, mas não quiseste ser ensinados. Falou mediante visões, mas menosprezaste sua voz. E ele vos abandonou aos vossos próprios caminhos para vos saciardes de vossos próprios feitos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 40. Profusão de influência moral nos tem sido trazida na última metade do século. Por meio do seu Santo Espírito, a voz de Deus nos tem vindo continuamente em advertências e instruções para confirmar a fé dos crentes no espírito de profecia. Tem vindo repetidamente a ordem: escreve as coisas que te tenho dado para confirmar a fé de meu povo na atitude que eles tomaram. O tempo e a aprovação não anularam as instruções dadas, mas através de anos de sofrimento e sacrifício, tem estabelecido a verdade do testemunho comunicado. As instruções dadas nos primeiros tempos da mensagem devem ser conservadas como instruções dignas de confiança para se seguirem nesses seus dias finais. Os que são indiferentes a esta luz e instrução não precisam esperar escapar aos laços que temos sido claramente avisados, hão de fazer com que os rejeitadores da luz tropecem e caiam, e sejam enlaçados e presos. Caso estudemos cuidadosamente o segundo capítulo de Hebreus, saberemos quão importante é que nos apeguemos firmemente a todo o princípio da verdade que tem sido dado. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 41. Outros, porém, receberão grande auxílio das mensagens. Conquanto não lhes sejam individualmente dirigidas, receberão as correções, e serão levados a fugir dos males aí especificados. O Espírito do Senhor estará nas instruções, e as dúvidas existentes em muitos espíritos serão banidas. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas, como texto escriturístico é explicado por texto escriturístico. Muitos lerão com ansiedade as mensagens que reprovam o erro, para que aprendam o que hajam de fazer para serem salvos. A luz raiará no entendimento, e o Espírito impressionará a mente, à medida que a verdade bíblica é clara e singelamente apresentada nas mensagens que Deus tem estado a mandar a seu povo desde 1846,
Essas mensagens devem encontrar seu lugar nos corações e operar-se-ão transformações. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 42. Comentários finais dos articulistas do estudo. A citação de Ellen White, de que o espírito de profecia é a luz menor e a Bíblia a luz maior, não diminui no mínimo grau a autoridade dos seus escritos. O que temos de entender nessa citação é que é a luz menor pelo fato dela ser uma escritora apenas, em comparação com os mais de 40 autores bíblicos, e que seus escritos, especificamente, surgiram para trazer maior compreensão da Bíblia, e não no sentido de autoridade. É a luz menor no sentido de dirigir as pessoas à Bíblia, não de autoridade. Como autoridade, a Bíblia e o Espírito de Profecia possuem a mesma, pois Deus inspirou ambos. A Bíblia é constituída de luzes menores que juntas compreendem a luz maior. Se os autores bíblicos estivessem separados, cada um seria uma luz menor. Na junção de todos os autores, a Bíblia torna-se a luz maior. Podemos observar numa quadra poliesportiva um refletor. Ele é uma luz enorme, uma luz maior, porém composto por luzes menores, pequenas lâmpadas. Se tirarmos uma das lâmpadas de junção das demais, veremos que ela é apenas uma luz pequena. Na união de todas, veremos a luz maior. Exemplos disso é que, em muitos casos em que a Bíblia não comenta incidentes ocorridos com os personagens bíblicos, o espírito de profecia entra no assunto de forma mais abrangente e, assim sendo, nos responde a muitas indagações que, sem o seu auxílio, nós estaríamos até hoje sem uma clara compreensão e sem um claro assim, diz o Senhor. Todo o mundo cristão diz crer na Bíblia e não tem o espírito de profecia. Como tal, nós vemos inúmeras interpretações erradas e deturpações das Escrituras Sagradas, que com o auxílio do profeta moderno, Deus nos livrou de tais erros. Todo mundo cristão hoje, em pleno século XXI, não conseguiu ainda entender verdades como a lei de Deus, o sábado, a mortalidade da alma, o juízo investigativo, a temperança, o santuário celestial, as profecias finais, etc. E todo mundo cristão tem a Bíblia. E por que não consegue compreender tais verdades? Porque não tem o testemunho do Espírito de Deus, que é o Espírito de profecia. O mundo moderno não é como o mundo antigo, bíblico. Nós temos enganos e tentações satânicos que aumentaram. Temos cinema, televisão, internet, mensagens subliminares, propagandas apelativas, controle de massa, crimes dos mais ousados. Estamos no mundo da tecnologia e mini-tecnologia. Temos viagens espaciais, foguetes teleguiados, armamentos nucleares e bacteriológicos, sociedades secretas, ecumenismo, comunismo e assim vai. E à medida que o povo de Deus fora carecendo de mais luz para detectar os estratagemas do inimigo, Deus resolveu dar mais um profeta antes da terminação da graça, pois nos seria necessário ser guiados por Deus de forma mais clara e sem desculpas de nossa parte para rodearmos as declarações bíblicas. Como tal, fora necessário mais luz. Embora seja luz menor, ainda assim é luz vinda do céu e, como tal, não devemos nem podemos rejeitá-la ou diminuí-la, pois é luz de Deus. Amém.